de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gloriosa Santa Bárbara, Rogai por nós e abençoai a nossa paróquia. tenha a bondade de sentar-se um instante. Amados irmãos e irmãs, hoje o padre vai se ater apenas ao Evangelho, tá bom? É um Evangelho muito rico e hoje o padre nem vai falar todas as nuances, mas algumas que eu considero muito importantes. A primeira coisa que o padre relembra, para a gente ter essa distinção sempre: discípulo é uma coisa, apóstolo outra. Apóstolos são aqueles que Jesus chamou para andar ao lado de Jesus. São aqueles que Jesus quis perto de si para ensinar a sua doutrina. Discípulos são aqueles que, vendo os milagres, as pregações, Jesus curando, ressuscitando e tantas outras coisas que Jesus fez, eles então passaram a seguir nosso Senhor. Esses são os discípulos. Tanto, vocês devem se lembrar, quantas pessoas tinham naquela multiplicação dos pães e dos peixes? 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças. Então pensem, quantas pessoas já tinham, quantos discípulos, fora os 12 apóstolos, né? Então essa distinção é sempre necessária entendermos. Hoje, o Evangelho está falando de 2 discípulos, não de apóstolos. Nós sabemos o nome de um, Cleofas, do outro não sabemos. Mas o que o texto nos narra? Eles estavam em Jerusalém e viram tudo o que aconteceu com Jesus. Jesus foi entregue, sofreu a condenação, foi crucificado, morreu e foi enterrado na sexta-feira. E aí, no domingo de madrugada, umas mulheres foram lá ver o túmulo, ele estava aberto, o corpo de Jesus não estava lá, e elas voltaram falando para os apóstolos que Jesus não estava no túmulo. Os apóstolos foram lá e realmente não viram nada. O túmulo estava aberto e Jesus não estava lá. Como Jesus não estava lá, então eles ficaram tristes. Por quê? Nossa, ele foi crucificado, primeira tristeza, morreu. Depois, elas falaram que ele tinha ressuscitado. Eles vão lá, cadê? Então, esses 2 discípulos deixaram o grupo dos discípulos dos apóstolos, estavam retornando para o seu povoado, Emaús, 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Muito bem. No caminho, eles conversavam sobre o que tinha acontecido. E de repente chega alguém do lado. Quem é esse alguém? O texto nos fala que é Jesus. Mas os 2 discípulos não conseguiram reconhecer. E aqui nós podemos cair até na presunção de querer julgar esses 2 discípulos. Como que pode eles, que conheciam Jesus, que seguiam nosso Senhor, não reconhecerem? Como? Não tem como. Nós podemos estar olhando em linha reta, mas eu consigo perceber quem está do meu lado e consigo saber até quem é a pessoa que está vindo do meu lado, sem precisar olhar para ela. Nós temos essa capacidade. Mas eles, mesmo conversando, ouvindo a voz, ouvindo a palavra que Jesus estava explicando para eles, a palavra de Deus, eles não conseguiram reconhecer. Sabe por quê? Porque eles estavam passando por uma situação que muitas vezes nós passamos. Dor, sofrimento, preocupação, angústia. Quantas vezes, agora trazendo para a nossa realidade, quantas vezes nas nossas dores, nas preocupações diárias da vida, situação financeira, alguma situação familiar, eu também não percebi a presença de Jesus do meu lado. E nós podemos até ter caído na presunção, na audácia de perguntar, parece que Deus, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Parece que Deus se esqueceu de mim. Eu estou passando por tudo que eu estou passando, eu não sinto a presença dele. Parece que eu estou sozinho. Todos nós, em algum momento, já passamos por isso. Sabe por quê, gente? A dor, a preocupação,
o sofrimento, eles nos cegam literalmente. Eles não conseguem, não permitem que nós vejamos além disso aqui, ó. É igual aquele negócio que põe em cavalo, como é que chama? É cabresto? Não sei, é cabresto, é? Para ele enxergar reto, para ele não olhar para os lados. Não é cabresto não, eu esqueci, não sei, não tem o nome certo. Eu não tenho cavalo, gente, então peço perdão. Mas tem um negócio que põe no olho do cavalo para ele enxergar só para frente. Assim somos nós quando estamos sofrendo, com as preocupações da vida. Nós não conseguimos perceber quem está do nosso lado. Tem até uma história de que uma pessoa morreu, subiu para os céus, e lá conversando com o nosso Senhor, Jesus mostrava, né, a vida dessa pessoa como se fossem pegadas na areia. Acho que muitos conhecem essa história. Eram duas pegadas, da pessoa e de Jesus. E aí, quando a coisa apertou na vida da pessoa, uma pegada sumiu, ficou só de uma pessoa. Aí a pessoa olha para lá, ó, no momento que eu mais precisei do Senhor, eu estava caminhando sozinho. E Jesus fala para essa pessoa, não, naquele momento eu te carregava nos braços, por isso que só tem uma pegada. Assim, meus irmãos, acontece conosco. A dor nos cega e faz com que nós não percebamos a ação de Deus na nossa vida. Os discípulos, eles não perceberam que Jesus estava ao seu lado. No entanto, Cristo estava ali. Eles não estavam sozinhos. Por mais que não perceberam, mas Jesus estava lá do lado deles, caminhando com eles. E podem ter certeza, nós somos batizados, nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui, deixamos descanso, talvez sair com alguém, uma festa, para estar aqui. Será que Deus vai nos abandonar? Como pode, meus irmãos, nós, por mais que estejamos sofrendo, pensarmos que Deus nos abandona? Esse é um perigo tão grande, por isso que tem muita gente, que acho que vocês já ouviram isso, se não conhecem, talvez tenha acontecido até com você mesmo. Quando a coisa apertou, quando a dor chegou, qual a primeira coisa que aconteceu? Começou a falhar a oração. Comecei a parar de rezar, comecei a parar de confessar, comecei a me afastar de Deus, da igreja, como se Deus e a igreja tivessem alguma culpa de tudo que me acontece. Ou seja, nós nos afastamos justamente da pessoa, Deus, e do local que pode nos ajudar, que nos traz esperança, que acalma o coração e nos diz, calma, espera, tenha paciência, tudo irá se resolver. Quando eu fiz o SEGME, em 2002, mamãe escreveu uma carta e no final ela colocou uma citação. Nunca esqueci, 2002, hein? Tantos anos, né? 24 anos atrás. Mamãe escreveu uma carta e aí escreveu lá, Eclesiástico 2, versículo 2. E eu fiquei, o que a mamãe quis dizer com isso, né? Cheguei em casa, fui olhar na Bíblia. Estava escrito assim, ó, meu filho, espera com paciência as demoras de Deus. Espera com paciência. Padre, mas por que esperar as demoras de Deus? Gente, para mim, que sou padre, isso é tão claro. Um menino de 1 ano e meio, ele tem capacidade de andar de bicicleta? Não tem. E o pai sabe disso. Por mais que ele pede uma bicicleta, o pai não vai dar naquela hora. Você ainda não pode, meu filho. Eu sei a hora que você vai poder. Assim são as coisas da nossa vida. Eu quero agora, mas Deus sabe a hora que eu estarei pronto para receber aquela graça. E às vezes, Deus até permite que nós passemos por certas situações. Por quê? Porque Ele está nos preparando para algo, e algo maior. Algo maior. Ele sempre está ao nosso lado. Não se esqueçam disso. Muito bem, continuando, esses dois discípulos
Foram, chegaram em Emaús, e Jesus fez de conta que estava indo embora. Eles chamaram: não, fica com a gente, já está tarde, vamos jantar. Jesus entra na casa de um deles, e ali Jesus pega o pão e o vinho, dá graças e começa a distribuir entre eles. Aí os olhos deles se abriram. Opa, é o Senhor. E Jesus desaparece. Trazendo para a nossa realidade, eles não conseguiram reconhecer Jesus, mesmo Nosso Senhor ir falando com eles durante 11 quilômetros. A gente não sabe quantos quilômetros Jesus caminhou com eles, mas Jesus caminhou boa parte do percurso com eles. Eles não conseguiram, nem pelo timbre da voz, nem pela explicação da palavra, mas reconheceram Jesus na Eucaristia. Na Eucaristia. Quando Jesus pega o pão, o vinho, dá graças, é o Senhor. Por isso que nós jamais devemos afastar, gente, do lugar que pode trazer paz ao nosso coração e nos dar forças nas lutas diárias, que é aqui, onde nos reunimos. Porque pode ser que nenhuma música da missa vai me ajudar. Pode ser que as leituras eu vou ouvir, mas parece que a minha alma está em outro lugar. Meu corpo está aqui, missa de corpo presente, né? O corpo está aqui, mas a alma está em algum lugar. Mas na Eucaristia, Cristo se faz presente. E nós o reconhecemos. Agora, para terminar a homilia, pegue um jornalzinho de vocês, por favor, no Evangelho. Versículo 21 do Evangelho. Eu quero que todos leiam juntos comigo, bem forte, juntos. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Mais uma vez, bem forte. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Sabe por que às vezes a gente sofre? É porque nós queremos fazer de Jesus como esses 2 discípulos. Jesus veio para nos libertar da morte, do pecado. O que esses 2 discípulos com essa fala, o que eles queriam de Jesus? Eles queriam a libertação do povo de Israel do Império Romano, de César. Eles queriam que Deus se resumisse a um homem político. Libertar de Roma, de César. Por mais que eles tinham visto os milagres, as bênçãos que Jesus tinha feito, mas eles queriam se verem livres de Roma, queriam que Jesus fizesse isso, reduzir Jesus à sua vontade. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor faz isso aqui, mas para mim o Senhor tem que fazer isso aqui. Sabe por que a gente sofre? Porque nós reduzimos Deus àquilo que nós queremos, ao que eu quero. E aqui eu pergunto, eu pratico religião para dizer a Deus o que Ele tem que fazer, como esses 2 discípulos? Ou para que eu escute o que Ele quer que eu faça e assim eu realize? Eu pratico religião para quê? Eu sou igreja para a igreja fazer o que eu acho que é certo? Ou para que eu aprenda com a igreja aquilo que o Senhor deixou para ela me ensinar, e assim eu me salve? Por quê? Tem muita gente que está fazendo igual o anjo Lúcifer. Lá diante de Deus, ele se achou mais do que Deus. Tem muita gente se achando mais do que a igreja, do que Deus. Então sai da igreja e funda a sua própria. Por quê? Porque a igreja tem que fazer o que eu quero, o que eu acho que é certo. Gente, eu não pratico religião para Deus fazer o que eu quero. Eu pratico religião porque eu quero fazer aquilo que Ele quer que eu faça para que eu me salve. E eu estou na igreja para que ela me ensine esse caminho. Por mais que eu não concorde. E eu não concordo com muita coisa, porque eu sou ser humano e todo ser humano é crítico.
Todos nós somos críticos. Ah, isso aqui eu não concordo. Eu não concordo, mas eu respeito e amo, porque a igreja é minha mãe e a mãe sabe o que é melhor para os seus filhos. Deus é meu pai e Ele, sendo Deus, sabe muito mais o que é bom para mim do que eu. Portanto, mais uma vez eu pergunto: eu pratico religião para que Deus e a igreja façam o que eu acho que é certo? Ou eu não? Eu estou aqui para aprender o que Deus tem a me dizer por meio da igreja para que eu me salve. Cada um dentro de si faça essa reflexão, porque hoje internet é uma bênção. Amo, sou conectado, gosto de tecnologia, mas ao mesmo tempo pode ser um perigo e pode nos levar à perdição. Tem muita gente na internet falando coisas maravilhosas, maravilhosas. Como eu já disse para vocês e não tenho medo de dizer, Frei Gilson, que homem, Instituto Hesed, que mulheres que deixaram tudo para fazer um apostolado, que eu falo a vocês, em nenhum lugar no mundo existe um apostolado como o deles. Frei Gilson é o canal mais assistido do mundo num horário em que nenhum outro consegue o que ele consegue. Nenhum lugar do mundo consegue. Por quê? Porque as pessoas que querem praticar religião sabem, esse está falando o que a igreja me ensina. E eu vou procurar seguir. Agora, tem muitos também que infelizmente fazem como Lúcifer, não concordando, começam a pregar coisas diferentes. Tomemos cuidado, meus irmãos. É como o Padre falou, eu também não concordo com muita coisa, não entendo muita coisa, mas eu sei que a igreja me ama e ela quer o meu bem, e eu vou fazer aquilo que ela me pede. Eu sei que Deus é meu Pai, e Ele sabe o que é bom para mim, para a minha salvação, e eu vou me esforçar para viver aquilo que Ele me pede. Cada um de nós deve se perguntar: estou fazendo o que eu acho que é certo e ainda critico a Deus e a igreja por me ensinar o que é certo? Ou não, amo a Deus, amo a igreja e vou lutar para fazer a vontade de Deus que a igreja me ensina? Cada um dentro de si faça essa reflexão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Creio louvado. em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Em nosso caminho, cheio de incertezas, de dificuldades, Jesus nos revela seu mistério de cruz e de ressurreição. Digamos com fé juntos: ficai conosco, Senhor. Por todas as comunidades cristãs, para que cresçam na fidelidade a Cristo ressuscitado e à Igreja, nós vos rogamos. Pelos governantes dos povos, para que trabalhem incansavelmente pelo bem dos mais necessitados, nós vos rogamos. Pelos que chegaram ao entardecer da vida e se sentem abandonados por todos, para que sintam o amor que vem de Cristo, nós vos rogamos. Por todos os bispos do Brasil, que agora se reúnem em Aparecida, para a Assembleia Geral da CNBB, para que saibam ouvir a voz do Espírito Santo, que inspira o discernimento, as avaliações e a caminhada da Igreja. Nós vos rogamos. Ficai conosco, Senhor. Senhor Jesus, que sintamos sempre arder nosso coração quando nos falais, e saibamos reconhecer-vos misteriosamente presente em todos os homens, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém.
Senhor. Venho te oferecer O crepitar da chama, a certeza de dar. eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço